Boa tarde, eu sou analista técnica, trabalho no departamento de Gessuas, na Secretaria SEAS. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre o nosso plano de ação. Próxima tela, por favor. Próxima. Bom, nessa teleconferência, nós vamos falar, primeiramente, né, do conceito de plano de ação. Em seguida, qual o prazo de preenchimento do plano de ação e quem deve preencher o plano de ação. Onde acesso o sistema, né, para preenchimento do plano de ação, como preencher o plano de ação e como devo proceder ao término do preenchimento do plano de ação. E, em seguida, para finalizar, como devo proceder caso, né, finalize o plano de ação com algum erro. Próximo. Plano de ação. Próximo. Bom, o que é o plano de ação? O plano de ação, ele é um instrumento eletrônico de planejamento e previsão, utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social para ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações, né, necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática de recursos do cofinanciamento federal acerca dos serviços socioassistenciais, né? Então, quando a gente fala que é um instrumento eletrônico, é um formulário, né, que todos os municípios devem preencher, né, de modo que garanta ao governo federal, né, validar as informações que são necessárias para dar continuidade à transferência regular de recursos financeiros, né? E quando a gente fala desse plano de ação, vale ressaltar que esse plano de ação ele tem que estar de acordo com o plano de assistência social dos municípios, né? O qual é previsto no inciso 3º do artigo 30 da Lei número 8.742, de 93, né? Visto que esse plano de ação municipal ele traz algumas metas que são pactuadas e essas metas elas anualmente precisam ser atingidas, né? Também vale ressaltar que o plano de ação ele não substitui o plano municipal de assistência social, que foi o que eu acabei de comentar, né? Que é aquele plano que você faz para o quadriênio, para uma vigência de 4 anos, certo? Esse plano, ele é, como eu já ressaltei, ele é para uma vigência de 4 anos, né? E ele é uma condição, juntamente com o conselho, né, as condições, os critérios para o cofinanciamento federal ocorrer, é que seja o conselho e o fundo existentes na Secretaria Municipal. Próximo. E qual é a finalidade do plano de ação? Possibilitar que os fundos de assistência social dos municípios, né, recebam continuamente as parcelas referentes ao cofinanciamento federal, que são destinados, né, aos serviços e aos programas de assistência social dos municípios. Vale ressaltar mais uma vez que a portaria número 113 de 2015, ela dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento, na forma dos blocos, né? Bloco da proteção social básica, bloco da proteção social especial, por exemplo. Próximo. E qual é o prazo de preenchimento para o plano de ação? Bom, o plano de ação, ele possui um prazo que ele é determinado, né? O prazo de preenchimento ele é determinado pelo Ministério da Cidadania. Porém, a partir do momento que o Ministério da Cidadania sinaliza a data de preenchimento, os gestores dos municípios eles têm até 60 dias para finalizar, para preencher o plano, né? E a partir desse momento, a partir da finalização pelos gestores, abre-se a opção para o conselho, né? Próximo. E aí, como eu já ressaltei, após o término do prazo de preenchimento pelos gestores municipais, né, o Conselho de Assistência Social do município tem até 30 dias para, né, dar o seu parecer sobre aquele plano de ação que está lá disponibilizado no sistema. E aí, como eu já falei no início do slide também, o prazo para preenchimento do plano de ação 2019 ainda não foi determinado pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Porém, ano passado, o plano ele foi
executado em meados de junho, maio e junho. Então, nós esperamos que esse ano também seja nesse mesmo período. Próximo. Bom, e quem faz o preenchimento do plano de ação? Bom, o preenchimento do plano de ação é feito pelos municípios, né, que recebem esse cofinanciamento, esse recurso, para a execução dos serviços socioassistenciais, né, e também para aprimoramento da gestão. Próximo. Um detalhe importante sobre o plano de ação é que ele só pode ser preenchido pelo administrador titular da Secretaria de Assistência Social do município ou pelo seu adjunto, né? O mesmo vale para o conselho. Quando o conselho chega na sua etapa de preenchimento do plano, o parecer do conselho só poderá ser feito, né, pelo presidente do conselho, que vai ser o administrador titular, ou pelo seu adjunto, certo? E para isso, para ter acesso ao sistema, ao preenchimento do plano de ação e para finalizar o plano de ação, somente pode-se acessar o sistema com as senhas, né, cadastradas anteriormente no sistema SAA. Próximo. Bom, e como a gente acessa o plano de ação? Próximo. Bom, antes mesmo da gente acessar o plano de ação dentro do sistema, é importante ressaltar que é necessário, né, que haja dentro do sistema CADSUAS, que é o sistema de cadastro do Sistema Único de Assistência Social, algumas informações bastante pertinentes. Por quê? Pois essas informações, elas permitem ou não que esse plano seja finalizado. No caso de haver alguma informação desatualizada em relação a dados cadastrais de prefeitura, né, governo, órgão gestor, no caso a Secretaria de Assistência Social, o conselho ou o fundo, se alguma dessas informações estiverem desatualizadas no sistema CADSUAS, o plano de ação não poderá ser finalizado, certo? Então, é bastante importante que os senhores gestores atualizem essas informações no CADSUAS, para que quando a gente chegue na etapa de preenchimento do plano de ação, não haja nenhuma pendência em relação ao cadastro, às atualizações cadastrais, certo? Bom, o plano de ação ele é acessado pelo Sistema de Autenticação e Autorização, que é o SAA, né? E o primeiro passo para acessar o SAA é digitando no provedor de internet, no Google, né, aplicaçõesmds.gov.br/SAA-web. Esse é o link de acesso ao sistema SAA, certo? Pode passar. Bom, na tela inicial do SAA, do Sistema de Autenticação e Autorização, você deve entrar com os dados, né, de CPF, que é o login, e a sua senha cadastrada anteriormente. Bom, digitando essas informações, basta clicar em acessar e, em seguida, o sistema irá apresentar uma lista de aplicativos da rede SUAS, né? Dentre essa lista de aplicativos, nós temos o SUAS Web. E aí é só clicar no ícone do SUAS Web, em seguida selecionar o plano de ação e pesquisar o plano de ação. Próximo. Bom, como eu já ressaltei outras vezes, o plano de ação só será possível de ser acessado e preenchido com o CPF, né, e senha do titular ou do adjunto da secretaria, assim como o titular ou o adjunto do conselho lá municipal, né? Sendo que o conselho somente poderá emitir seu parecer após a finalização do plano pelo secretário. Então, as etapas são as seguintes. O secretário de Assistência Social vai acessar o sistema SAA, vai preencher, vai clicar em SUAS Web e vai acessar o sistema e preencher lá, iniciar o preenchimento do plano de ação, né? Em seguida, quando ele finalizar o preenchimento do plano de ação, vai abrir a opção para o conselho dar o seu parecer. Então, primeiramente, o gestor tem que finalizar o seu preenchimento para que o conselho, o adjunto do conselho, possa emitir o seu parecer. Próximo. Bom, aqui só mostrando a página inicial do SAA, né?
Ali você coloca, ali em usuário, você coloca os números do seu CPF e em senha, as senhas que foram cadastradas, né, pelo Ministério da Cidadania. Em seguida, clique em acessar. Pode passar. Bom, como eu falei, surgirá para você uma lista de sistemas e dentre essa lista de sistemas você tem que clicar em Suas Web. Próximo. Essa é a página inicial do Suas Web, né? O Suas Web ele tem a opção menu, você vai clicar em menu, em seguida plano de ação e depois pesquisar plano de ação. Próximo. Bom, nessa tela o gestor vai escolher alguns filtros, né? Como, por exemplo, o ano em que está sendo preenchido o plano de ação, a esfera administrativa no seu município e, em seguida, clicar em pesquisar. Próximo. Bom, agora a gente vai passar para a etapa de preenchimento do plano de ação, a parte operacional dentro do sistema, onde a técnica Ellen iniciará agora a sua apresentação. Olá, dando continuidade. Como preencher o plano de ação? Nós temos a tela principal no SUS Web, onde no momento que você coloca a referência do seu município e o ano, vai aparecer o nome do município e o ícone na parte inferior da tela da SUS Web. Você vai clicar e no momento que você clicar, vai aparecer o plano de ação para ser preenchido. Próximo. O plano de ação, ele é composto de 7 abas, com informações que podem ser preenchidas e editadas. Essas 7 etapas, eu vou falar agora para vocês. O primeiro são os dados cadastrais, o segundo, a previsão de atendimento, o terceiro, previsão de financiamento, o quarto, resumo executivo, o quinto, parecer, e o sexto, declaração, e o sétimo é o histórico da situação do plano de ação. Próximo. Vamos para a primeira etapa, que são os dados cadastrais. Quais são esses dados cadastrais? São o órgão proponente, prefeitura, governo, estado, e tem o subtópico 1.1, que são os dados do responsáveis. Quando você preencher, nós vamos para o tópico 2.0, que o órgão gestor de assistência social, que é a secretaria e os órgãos congêneres. E temos o subtópico, que é 2.1, que são os dados do gestor. O terceiro, o Fundo de Assistência Social, e o quarto é o Conselho de Assistência Social. Esses itens precisam ser preenchidos e verificados antes de fazer o preenchimento do plano de ação, para verificar se não tem nenhuma inconsistência de informação com relação aos dados atualizados dentro do cadastro CADE-SUAS. Próximo. Aqui nós temos a tela principal do plano de ação referente ao órgão federativo, que são os órgãos que tem dentro do município. No caso, a prefeitura, os dados da prefeitura, né, que você tem que colocar o prefeito atual e os dados da instituição. Temos o órgão gestor, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social também, que precisa estar atualizado com os dados, endereço, e-mail, contatos, e também os membros que fazem parte da secretaria. E também temos o fundo, e o conselho e a previsão de atendimento físico. Aqui nessa tela, nós vamos ter essas etapas com relação ao preenchimento. Próximo. No momento que você abre o plano de ação, o sistema automaticamente vai puxar todas as informações de todos os órgãos governamentais para um plano de ação. Então, algumas informações que foram preenchidas pelo gestor titular vai constar dentro do plano de ação, já vem preenchido, não será mais necessário. Então, o gestor ou o adjunto titular
vai verificar se esses dados estão corretos e, se estiver corretos, vão dar continuidade. Importante lembrar também que os membros do conselho precisam cadastrar o período do mandato, ou seja, o início e o fim, porque quando chegar na etapa seguinte do plano de ação, o que vai ocorrer? O sistema ele não vai conseguir finalizar. Então, é importante que todas as etapas sejam preenchidas, sejam analisadas e que as informações tenham consistência, para justamente poder finalizar ao final do plano. Vamos para a próxima etapa. A segunda etapa do plano de ação é a previsão de atendimento físico, que consta a gestão e os serviços. Essa parte é o macroações, onde serão aplicados recursos. No momento que você for fazer a marcação com relação ao seu plano, no seu plano vai constar o confinanciamento, ele tem um índice, e dentro desse índice ele vai de 0 a 1. Então, o próprio plano de ação ele vai mostrar a situação atual do seu município. Então, vai vir essas informações dos indicadores. E conforme o seu plano de ação, que o município planeja aonde ele quer chegar, então essas metas precisam ser atingíveis, ou seja, dentro da realidade do município. Então, quando você chega de 0 a 5, o que acontece? De 0 a 5, o município não está muito bem. E quando chega de 5 a 1, significa que o município está indo muito bem. Então, o objetivo é chegar sempre no patamar, na meta máxima, que é o indicador 1. Então, com relação aos serviços, conforme o plano, nós temos os serviços de proteção e atendimento da família, que no plano mostra que é 2.500 a referência de pactuação. O município, ele pode manter essa quantidade, ou então ele pode diminuir ou aumentar, dependendo do porte do município e também se o município consegue atingir a meta. Porque dentro do plano nós temos que colocar as metas que são possíveis ser atingidas. Nós temos os serviços de proteção social básica, nós temos também a assistência social, nós temos o programa e projetos e os demais. A previsão de financiamento. Na previsão de financiamento, o plano vai mostrar para os gestores quais são os programas que o município aderiu e quanto que os valores mensais que o município vai receber por cada programa. Então, aqui nós temos um exemplo, né, com relação ao bloco de gestão Bolsa Família, que o serviço, o valor mensal que vai ser financiado pelo confinanciamento é o valor de R$ 5.606,25. E com relação ao índice também de gestão descentralizada, que nós temos também 3.651,53, e temos os serviços dentro do programa, né, que são o bloco de proteção social básica, que tem o serviço de proteção e atendimento integral à família, que vai receber pelo piso básico mensal 6.000, e temos também o serviço de proteção básica e ações executadas pelo piso básico variável 3, que recebem também 4.500 mensal. Então, nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que vai receber mensal 15.000, e os demais serviços. Esse é um exemplo de um município, mas dependendo do município e do porte, nem todos vão poder aderir o mesmo
eles só vão receber o cofinanciamento federal dependendo dos programas que eles deram o aceite. E esse cofinanciamento é mensal que ele vai receber durante o ano. Aqui nós temos o resumo executivo. O resumo executivo, nessa etapa 4, o próprio plano vai vir preenchido quanto que o total previsto que o município recebeu anualmente. Com relação aos recursos próprios a serem alocados no fundo, esse aí o gestor titular, ele vai ter que verificar na lei orçamentária ou vai verificar no seu município, com a parte financeira, contábil do seu município, sobre o controle interno do financeiro, né, com relação a esse valor. E nós temos também os recursos a serem transferidos do FEAS, que é anual também, geralmente é sempre o valor do ano anterior, que precisa ser inserido aí o aproximado. E no final nós temos o total dos recursos do Fundo Municipal para o exercício anual. Ou seja, esse valor de R$1.094.29 é o valor que o município, esse município, né, que nós estamos falando, recebeu anual, vai receber. Próximo. Após o término do preenchimento do plano, o gestor principal, titular, ele vai salvar as abas e concluir o preenchimento. É possível acionar os botões validar preenchimento do plano, identificar alguma pendência que precisa ser sanada. O gestor titular, ele precisa ficar atento com relação ao finalizar o plano, porque muitas vezes ele preenche todas as abas e em algum momento o sistema vai informar conforme a pendência de preenchimento. No caso, se aparecer na página do SUS Web que a pendência no preenchimento, ele vai mostrar numa tabela a área que precisa ser preenchido. E o gestor vai clicar nessa área justamente para preencher essa pendência. Ao finalizar, o sistema vai estar informando que o gestor finalizou o preenchimento corretamente e que não há nenhuma pendência com relação ao preenchimento do plano de ação. Aí, nesse caso, ele vai concluir. Próximo. Ele vai finalizar o plano. Próximo. E no momento que ele finalizou, vai aparecer o sistema, ele vai informar que não há nenhuma pendência mais e vai aparecer verde. Não existe pendência para o plano de ação apresentado. Então, concluiu o preenchimento. Próximo. O quinto passo já é responsabilidade do conselheiro titular, que ele vai dar o parecer do conselho sobre o plano de ação, vai fazer o preenchimento, vai verificar o plano, se está de acordo com o que foi preenchido, e depois ele vai dar favorável ou desfavorável. Se ele der favorável, ele vai estar datando o dia da reunião, colocando a numeração da ata que foi feita e colocando a resolução. No momento que ele finalizar, próximo, ele vai imprimir. No que ele solicitar impressão, vai transformar em PDF. E quando ele transformar em PDF, o sistema vai gerar um código de autenticação validando o plano de ação que foi preenchido. Caso não ocorra isso, é porque tem alguma coisa pendente, mas o sistema vai validar. Próximo.
O 7º passo é o histórico do plano de ação. Nessa etapa, ele vai mostrar o histórico, o parecer de como está o status do seu plano de ação. Ou seja, o plano foi finalizado, o plano está em preenchimento, o plano já foi finalizado pelo conselho, então ele vai estar dando o status de como está o preenchimento do plano. Depois que você vê que aparece na 7ª etapa o status que finalizou o plano de ação e foi aprovado pelo conselho, finalizou o parecer do plano de ação e foi aprovado também pela secretaria, então, ok. Próximo. Finalização do plano. Qual procedimento deve ser adotado pelos municípios que finalizaram o plano de ação com erro? Os municípios que finalizaram o plano com erro no preenchimento deverão encaminhar o ofício ao MDS solicitando a reabertura para retificação. O documento deverá ser enviado ao Fundo Nacional de Assistência Social no seguinte endereço: fnas@mds.gov.br. E aqui nós finalizamos o nosso preenchimento do plano. Quero ressaltar também com relação à finalização. Tem 60 e 30 dias. Se você estiver dentro desse período, você ainda pode fazer as correções se tiver algum erro dentro do plano de ação. Passando esse período, você vai ter que fazer a solicitação via ofício e enviando o e-mail ao MDS. E aqui nós deixamos o nosso e-mail. Bom, pessoal, nós chegamos à etapa final do nosso plano de ação e agora nós estamos abertos a algum questionamento para tirar alguma dúvida. Nós ainda temos tempo para discutir alguma coisa acerca do plano de ação, certo? Então, nós estamos disponíveis, caso alguém queira perguntar. Nós temos 20 municípios participando dessa teleconferência. Nós queremos agradecer a esses 20 municípios que estão participando, assistindo. Meus parabéns em nome da secretaria. Muito obrigada também pela participação. E nós deixamos disponível o nosso contato, né? E o DGSUS e a Secretaria de Estado de Assistência Social está sempre disponível para qualquer dúvida. Muito obrigada.